Pessoal, hoje a nossa aula de geografia do sexto ano é sobre o tema paisagem. Hoje vamos trabalhar com a habilidade 01, que é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações dos lugares de vivência e o uso desses lugares em diferentes tempos. E a habilidade 02, que é analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. O objetivo geral é compreender os conceitos paisagem natural, paisagem degradada e realizar a leitura da paisagem. Os objetivos específicos. Espera-se que o aluno seja capaz de compreender o conceito de paisagem natural, cultural, protegida, degradada, o contraste entre a paisagem e a desigualdade social e aprenda a realizar a leitura da paisagem sobre os diversos pontos de vista e relacionando com o seu local de vivência. Para começar a nossa aula, você sabe o que é uma paisagem? A paisagem, como muitos podem dizer, é um lugar bonito, é uma praia, uma floresta, também isso. Mas para a geografia, a paisagem, segundo o geógrafo Milton Santos, famoso geógrafo brasileiro, é tudo aquilo que a nossa visão alcança, é tudo aquilo que podemos ver. Então, uma paisagem não é exatamente um lugar bonito, um lugar que eu gosto, né? Pode ser também um lugar que a gente não gosta de ver. A paisagem pode ser natural ou cultural. O que você acha que é uma paisagem natural? Isso mesmo, uma paisagem é da natureza, né? Uma paisagem que não sofreu a modificação feita pelo homem. Toda aquela paisagem que é natural, que não tem nenhuma interferência humana, pode ser considerada uma paisagem natural. Como exemplo da paisagem natural, nós podemos ter uma praia, né? Uma praia deserta, como Fernando de Noronha, um local totalmente natural, sem interferência humana. Já a paisagem cultural é aquela paisagem que foi construída pela ação do homem, que desmatou um local, tirou toda a paisagem natural. E podemos citar como exemplo a paisagem da cidade de São Paulo. Ainda podemos ver alguns aspectos naturais, como árvores, plantas, mas a paisagem foi totalmente modificada, né? Prédios, ruas asfaltadas, esse é um exemplo de paisagem cultural. As paisagens podem ser modificadas por forças naturais, que são aquelas forças da natureza, né? A chuva, a água, o vento, que modifica o relevo da paisagem, ou por forças sociais, no caso as cidades que vão sendo construídas, prédios em local que eram residências, que vai modificando com o passar do tempo, né? Que sofre a influência da interferência humana. As paisagens sofrem mudanças durante o tempo e mesmo as naturais vão mudando ao longo do tempo. E também as paisagens culturais, né? Isso, como exercício, você pode fazer uma pesquisa sobre o local que você mora, né? Conversar com moradores mais antigos, fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que a sua cidade mudou muito durante o tempo. As paisagens também podem ser protegidas ou degradadas. As paisagens protegidas geralmente não sofreram influência do ser humano, né? Aquela paisagem que continua lá, natural, como exemplo, Fernando de Noronha, né? Que é uma paisagem protegida por lei, totalmente natural, sem interferência humana. Já uma paisagem degradada pode ser uma área desmatada, totalmente modificada pela ação humana, nesse caso. A paisagem que sofreu desmatamento. E a paisagem degradada pode ser também nas cidades também, quando a gente joga lixo, depreda,
praças, monumentos, escolas, né? Isso também depende de nós, né? Colaborar para manter os espaços bonitos, né? Sem degradação. As paisagens também protegidas por lei podem ser também monumentos históricos, cidades, por exemplo, a cidade de Ouro Preto. É uma cidade tombada como patrimônio cultural, uma cidade que deve ser preservada, né, que tem monumentos e prédios históricos. As paisagens também podem refletir as desigualdades sociais, quando a gente tem prédios contrastando com favelas, né? Um bom exemplo aqui em São Paulo é a favela de Paraisópolis, que contrasta com prédios, apartamentos de luxo no mesmo bairro. Essa paisagem, na sua opinião, é uma paisagem natural ou cultural, geográfica? Ela é uma paisagem, tem bastante aspectos naturais ainda, mas contém elementos, né, casas, construções feitas pelo homem. No caso, não pode ser considerada uma paisagem natural. Também aquela paisagem que tem plantação, apesar de ser natural, por exemplo, uma plantação de soja, não é uma paisagem natural, porque aquela plantação que está ali foi feita pelo homem, é uma interferência humana também na natureza. Quanto à mudança e permanência da paisagem, aqui nós temos a imagem do Rio de Janeiro há cerca de 100 anos atrás, né? Onde não tinham nem prédios, e a paisagem do Rio de Janeiro hoje em dia. Esse exemplo de exercício é um exercício que você pode fazer. Pesquisa na sua cidade, mudança e permanência. Agora também tem aquelas paisagens que mesmo sendo povoadas, tendo povoações, pessoas morando ali, elas não modificaram com o passar do tempo. Um bom exemplo é essa região da Amazônia preservada, onde reside a tribo dos índios Yanomami. Um outro exercício, uma pesquisa que eu sugiro que vocês façam com avaliação, é a pesquisa por que o modo de vida desses povos não modificou a paisagem. Por quê? Quais os hábitos deles? Por que eles vivem lá há tanto tempo e essa paisagem não sofreu nenhuma interferência? Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima!